Então, meninas, bom dia, bom dia! Hoje começamos aí o estudo de um novo livro, né? E o livro escolhido aí, eu dei a sugestão, vocês aceitaram, né? Que foi a Epístola de Tiago, né? A carta de Tiago, e é uma carta, assim, muito reflexiva, né? E que fala muito, especificamente sobre a liderança. Hoje, eu não vou começar, quer dizer, vamos ver, né? Se der tempo. Eu quero, na verdade, fazer toda uma introdução aqui, né? Porque, como nós estamos falando, né, fazendo o estudo dessa Bíblia, que é a Bíblia da liderança cristã, com os comentários do John Maxwell, que é um grande autor, né, de vários livros, né, focado nesse tema de liderança. A introdução que ele fez aqui para o livro é uma introdução bem grandinha, que eu acho que vale a pena, né, a nossa leitura, o nosso entendimento, para a gente, de fato, ter a grande noção, né, daquilo que nós vamos encontrar nesse livro. É um livro curtinho, tá? Essa carta aqui é uma carta curtinha, se eu não me engano, são apenas 5 capítulos. Isso mesmo. 5 capítulos, tá? Que nós vamos estudar, mas muito profunda, né? Que fala muito, traz muito à lucidez aí o tema que é a nossa proposta, que é a liderança, tá? Tanto a autoliderança quanto a liderança de equipes, né? Liderança organizacional, liderança, enfim, religiosa, qualquer tipo de liderança que você venha a exercer, tá bom? Então, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, sim. Ah, ok, perfeito. Bom Quem dia. puder abrir suas câmeras, eu vou super. E aí, fazendo uma oração, tá bom? Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor. Obrigada, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos dirigido, o Senhor tem nos acompanhado, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque nós finalizamos ali o livro de Provérbios e no dia de hoje estamos dando início a essa carta de Tiago, Senhor. Então fala, Pai, aos nossos corações, traz lucidez à nossa mente em relação àquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, ó Pai. Sabemos que esse livro de Tiago é uma continuidade daquilo que nós já vínhamos lendo no livro de Provérbios, né? São instruções para a nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, nós desejamos, Senhor, buscar sempre a tua orientação, buscar entendimento da tua palavra, Senhor Jesus, para seguirmos e fazermos aquilo que o Senhor deseja para nós. Nos dê entendimento da tua palavra, continue em nosso meio, Senhor, habita, Senhor Jesus, onde nós estivermos, ó Pai, e conduz, Senhor, as nossas vidas, as nossas atitudes, ó Pai. Fica conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Peraí, o fone prendeu. Então vamos lá, vou dar uma lida para vocês, vou fazer aqui a introdução, tá? Do capítulo de Tiago, que eu achei muito interessante, então me empolgou bastante, né? A gente sair de Provérbios e vir para esse livro. Então, aqui é um pequeno resumo, né? Depois ele fala o papel de Deus em Tiago, no livro de Tiago. Depois ele vai trazer aqui alguns líderes e pessoas de influências que a gente vai encontrar nesse livro. Vai trazer aqui as lições que nós vamos aprender dentro do livro de Tiago e alguns destaques, né, da liderança nesse livro. E aí, se der tempo, a gente já dá uma entradinha aqui no capítulo 1, mas eu acredito que, né, que na sexta-feira mesmo que a gente começa o capítulo 1 aqui de Tiago, tá? Então, para quem não tem essa Bíblia, eu vou fazer a leitura aqui dessa introdução, mas para quem quiser adquirir, eu falo que assim, ó, super vale a pena, porque inclusive aqui no meio, né, da Bíblia, vou até fazer um merchan aqui dessa Bíblia, porque ela é muito interessante mesmo. Aqui ele fala, né, ele traz um pouquinho, inclusive, sobre as leis irrefutáveis, né? O próprio autor, o John Maxwell, ele tem um livro que chama As 21 Leis, ou as Leis Irrefutáveis da
da liderança. E aí aqui, ó, no meio de alguns capítulos, ele vai trazer, né? Ele vai falar um pouquinho aqui, ó, dessas leis, tá? De liderança. Então, ele traz todo o conhecimento, né? Que ele tem ali de liderança e ele encontra, né? Todo esse conhecimento dele aí na Bíblia, tá? Ele vai encontrando. E logo no início, ele traz um prefácio que traz muitas, por exemplo, assim, ó, questões sobre liderança. Então, aqui, ó, peraí, deixa eu só marcar aqui para eu não perder o livro. Por exemplo, algumas questões sobre liderança, né? Então, aqui, ó, questões sobre administração. Então, por exemplo, dentro do tema de administração, se caso você esteja procurando algo específico, ele vai falar assim, ó, os líderes são administradores, não donos. Aí ele vai trazendo aqui alguns versículos, tá? Ó, tá vendo? Ele vai trazendo aqui alguns versículos, por exemplo, atalaias, todos os líderes são administradores dos recursos dados por Deus. Então, traz aqui, ó, essa informação a gente encontra em Ezequiel 31:1-6. Por exemplo, sobre caráter, né, o caráter do líder, Josué e os gibeonitas. A gente vai encontrar no livro de Josué 10, de 1-15. Enfim, são várias informações bacanas. E também as qualidades de um líder, né? Quer conhecer quais são as qualidades que você precisa aprimorar enquanto líder? Aqui fala. Então, por exemplo, aqui ó, já começa falando assim, ó, atitudes positivas e os versículos que você vai encontrar sobre essa qualidade de ter uma atitude positiva. Autodisciplina, carisma, competência, caráter, comprometimento, comunicação. E aí ele vem trazendo tudo por ordem alfabética, ó, coragem, discernimento, foco, iniciativa, generosidade, ouvir, paixão, relacionamento. Então, é uma Bíblia, gente, muito focada mesmo, tá? Em nós desenvolvermos uma liderança, tá? Só que não é qualquer liderança, é a liderança de Jesus, né? O maior líder que já existiu, né? Nos últimos 2000 anos, mais do que 2000 anos, né? Tá? Então, é isso. Feito o merchan aqui dessa Bíblia, que vale a pena, mas caso você não venha adquirir, porque ela tem um valor ali, né? Agregado sobre ela. Não lembro exatamente quanto que eu paguei, mas vale, para mim, vale cada centavo, né? E confesso para vocês que eu comecei a estudar muito tarde, né? Essa Bíblia. Comprei, ela ficou aqui, eu passei um olho nela e tudo, e esse ano mesmo que Deus trouxe ao meu coração o projeto de estarmos aqui juntas, né? Para fazer o estudo. Mas vamos lá, vamos entrar então no livro de Tiago. Ô, Fê, diga. É que eu vou abrir. Disse que Bíblia é bom a gente ganhar. Ah, é? É porque você vai ter aquele... É um livro pro resto da vida, né? Você não tem como isolar uma Bíblia. Aí, como eu sabia disso, eu falei assim, eu vou pedir à minha irmã, e aí você tem que escolher uma pessoa para te dar a Bíblia. Isso que é bem legal. Aí eu peguei e escolhi assim, minha irmã, eu quero um presente de você. E eu quero que você me dê uma Bíblia no Natal. Aí essa minha Bíblia é a mesma que você tem. Ela falou assim, qual é que você quer? Aí eu já sabia, né, que era essa. Uhum. E aí eu pedi a ela. Então, assim, toda vez que eu pego, né, tem no meu coração que foi a minha irmã que me deu. Ai, que legal. Não sabia então, disso. Fica a dica para as meninas aí, né? Peça alguém que você ame, que te dê essa Bíblia. Que legal. Porque às vezes chega o Natal, a pessoa te dá um presente que não tem nada a ver. Você sabe que aquela pessoa gosta de te dar presente, entendeu? Uhum. Mas ela te dá um presente sem sentido e tal, então você chega para essa pessoa e fala para ela assim, eu sei que você gosta de me dar um presente, meu presente vai ser uma Bíblia, vai ser essa Bíblia aqui. Ela, porque tem que ser essa, porque tem que ser essa da liderança e tal. Ainda eu fui mais ela no shopping pesquisar, aí não tinha, aí fez o pedido lá na livraria, e aí ela me deu. Aí quando foi em dezembro, no Natal, quando eu fui lá, aí meu presente foi a Bíblia. Então fica a dica que legal. Para quem precisar, a minha eu comprei na Amazon, né? Eu pedi pela Amazon, chegou rapidinho, né? Então, só para continuar esse assunto que você abriu, eu estava assistindo um podcast, né, da Karina Bach, com a Eixela, e depois eu assisti com a Fernanda Brum. E as duas comentaram a mesma coisa, que todo ano, todo início de ano, elas pegam uma Bíblia nova, né? E elas vão com essa Bíblia até o final do ano.
Então, na Bíblia, elas fazem anotação, elas fazem risca, né, as coisas e tal, isso e aquilo. E aí, quando finaliza aquele ano, elas presenteiam alguém com essa Bíblia que elas trabalharam aquele ano inteiro. Também fica aí uma sugestão, né? Foi algo que elas trouxeram que eu achei interessante. Eu falei, nossa, mas assim, eu sou um tipo de pessoa que, confesso para vocês, eu me converti aos 17 anos, mas eu nunca li a Bíblia do começo ao fim, né? Eu nunca fiz um estudo tão profundo como eu tenho feito agora da Bíblia. Eu lia assim, pegava a Bíblia, lia, enfim, mas só que assim, para você fazer anotação na Bíblia, você precisa ter uma caneta especial, né? Porque como o papel dela é um pouco mais fininho, dependendo da caneta que você utiliza para grifar, ela vai vazar para a folha seguinte. Então, você precisa comprar aquelas canetas especiais. Eu estou até já tentada, né, a pedir essas canetas aí para começar a fazer as anotações. Livro, normalmente, eu gosto de grifar aquilo que eu mais entendi, eu gosto de fazer vários rabiscos ali no livro, colocar algumas ideias do que me trouxe à memória a leitura, né, daquele trecho em específico, mas a Bíblia, eu confesso que eu ainda não fiz essas anotações, né, mas estou pensando, né, em começar a fazer isso aí. Eu já tenho algumas versões diferentes aqui da Bíblia, eu tenho a Bíblia Mensagem, eu tenho essa, eu tenho a NVI, eu tenho algumas outras Bíblias aqui que eu gosto de ter em versões diferentes, né, fora a do aplicativo, e eu estou pensando em colocar em prática essa ideia aí, de começar a fazer anotações e tudo mais, e depois, né, escolher alguém especial para presentear com a Bíblia que eu utilizei durante um ano inteiro. Eu comprei as canetinhas em gel, inclusive Provérbios, eu risquei, porque Provérbios eu marquei bastante a minha Bíblia. Que legal. Entendeu? Eu marquei assim bastante os versículos que me chamou mais a atenção. E quando eu fui agora para São Paulo, eu fui numa livraria lá também e comprei 3 Bíblias para eu presentear minhas 3 primeiras leituras. Ah, que show! Isso aí, parabéns. Parabéns pela elas podem estar até nessa sala aqui, eu já falei qual é o presente, olha só. A Charlene e a Yara são minhas consultoras aí, futuras diretoras da minha equipe. Tá, menina, em silêncio, viu? A Uíria colocou assim, ó. Bom dia, já abro a câmera, já ganhei uma rosa do meu pai quando eu tinha 15 anos. Olha que legal, né? Tem alguns pais o Yara. O Yara, isso, desculpa, ali errado. Tem alguns cerimoniais, né, de festas de 15 anos, que é entregue também, né, uma Bíblia. Assim como a gente casa também. Quando eu casei, eu ganhei uma Bíblia. Deixa eu fechar aqui, peraí. Ai, o que eu ia fazer, meu Deus? Peraí. Só abrir um pouquinho mais aqui o comentário. Ai, queria abrir um tiquinho mais, mas não vou conseguir. Mas vamos lá, gente, vamos começar. Então, aqui, ó, Tiago é um tipo de livro que você deveria ler em pé e em voz alta. Olha só, né? Já começa algo, né, impactante aí para nós. Por quê? Ele contém um sonoro convite para a ação, né? Eu já comentei com vocês que o livro de Tiago é como se fosse considerado o Provérbios, né? Ensinamentos de vida para o Novo Testamento, né? Então, vai trazer uma linguagem muito atual, a ação do nosso cotidiano mesmo, né? Então, ele fala assim, ó, um pedido para um cristianismo vital, que seja demonstrado mais do que em palavras. Ele deve ser demonstrado no modo de viver. Bem forte, né? Tiago é um dos livros mais práticos da Bíblia, ensinando que a fé em sua ação correspondente, sem ação correspondente, ela está morta, né? Então, a fé, inclusive um dos livros que fala, um dos versículos, né, que a gente vai encontrar, que é bem conhecido aí, né, é aquele que fala assim que a fé sem ação ela é morta, né? A fé ela não salva, quer dizer, a ação, né? Você fazer boas obras não salva, mas também em contrapartida, a pessoa que se declara com fé em Deus e ela não tem obras para mostrar a tua fé, para comprovar, né, para o mundo a tua fé, também, né, não tem muita valia. Então é mais ou menos isso, né, que traz esse primeiro trecho aqui. Então não adianta só a gente ler esse livro, a gente precisa ler e praticar de fato, né,
colocar em prática. Então, se Tiago estivesse liderando uma organização e você fosse um de seus empregados, você sentiria o fervor desse líder, né? Ele motivaria você com palavras, com algumas palavras, né? Então, aqui traz três frases aí que demonstram um pouquinho da liderança de Tiago. E eu confesso que quando eu li, ai, Senhor, trabalha em mim, né? Essa liderança que foi encontrada nele, né? Porque eu achei isso muito interessante. Então, a primeira frase é assim, ó: não me fale sobre realizações, mostre-as, né? Quanto mais você faz, menos você precisa falar. E vamos fortificar nossos valores fundamentais. Então, neste breve livro de 5 capítulos, né, então é um livro curtinho, Tiago fala sobre tentação, hipocrisia, preconceitos, sobre como lidar com problemas, né? Então, um dos versículos que eu gosto muito, já está logo no primeiro capítulo, né? Uma das indicações, né? De que a gente deve ficar feliz quando passarmos por aprovação, porque existe um propósito para isso, né? Que mais? Conflitos, humildade, prioridades, paciência e sobre ter fé, né? O fortalecimento da nossa fé, tá? Em resumo, nós temos a transcrição de um sermão escrito, né, aos judeus cristãos que viviam sob o domínio do Império Romano, tá? Que é o Sermão do Monte, se eu não me engano, que ele vai trazer aqui, né, vai fazer um paralelo com o Sermão do Monte. Tiago também ele vai exemplificar uma liderança cansada de afirmações vazias sobre a nossa missão, né? A missão de vida. Ele não se interessa por palavras ao ventos ou escritas no papel e esquecidas em qualquer canto, né? Então, é um livro que vai trazer muito a prática, de fato, das nossas ações, sabe? Aquilo que a senhora Mary Kay Ash diz para nós, liderança pelo exemplo, é exatamente isso. É a prática, né, da liderança pelo exemplo. Né? É, de fato, a morte daquela frase que diz assim, né? Como é que fala? Faça, como é que é? Faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Né? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Isso, é bem por aí. Então, assim, é eliminar de vez da nossa mente essa frase aí, né? É liderança pelo exemplo totalmente. Ele é alguém que tem atitude e que considera autoiludidos aqueles que dizem que estão comprometidos em fazer algo, mas nunca o fazem. Sabe? Os papagaios, aquelas pessoas que os papas na língua, né? Já ouviram essa expressão? Tem pessoas que falam tanto que ganham, né, esse apelido. Ah, esse aí, ó, né? Tipo assim, é garganta, papa na língua. Só fala e nada realiza, né? Então, Tiago também fala de uma liderança que envereda, né, que se encaminha pelo caminho, né, do pragmatismo. O que é isso? Visto que ele espera que ninguém se esqueça de praticar o que prega, praticar o que fala, né? Ele sugere várias ideias de como exercitar a missão, né, de Cristo, ou seja, alimentar e vestir os pobres, providenciar bons lugares para que os pobres possam se sentar na igreja, cuidar com que as coisas que se fala, né, orar pelos doentes e pelos necessitados. Ele intuitivamente sabe que a integridade de uma liderança existe somente quando palavras e ações caminham juntas, né? É muito bonito a gente vir aqui falar, porque, né, e tal, a gente deve cuidar dos pobres, cuidar das viúvas, né? Olha, não maltratar o teu próximo, não roubarás, né? Mas e na prática? Como que você tem feito tudo isso, né? Como você tem lidado com os 10 mandamentos, pelo menos o básico, né? Os 10 mandamentos. Não roubarás, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Será que de fato a gente tem amado o nosso próximo, assim como eu, né, me amo?
né? Porque é fácil amar quem eu gosto, amar quem é minha parceira, quem como é que fala? Compartilha das mesmas ideias que eu, tudo certo. Mas e a pessoa que, quando eu falo, discorda de mim, né? Que tem um modo extremamente diferente de viver que eu tenho? Será que, de fato, a gente tem amado essas pessoas? Né? Tiago nos dá uma lição de sabedoria com respeito à vida neste mundo, né? Então, por isso que aqui a gente compara muito o livro de Tiago com o livro de Provérbios, né? Porque ele traz mesmo experiências, vivências de como a gente melhor viver, né? Na sua própria atualidade, né? No mundo que a gente está vivendo aqui, no nosso cotidiano. Ele com muita ênfase recomenda humildade diante de Deus e nos encoraja a orar quando não sabemos o que devemos fazer em seguida. Ele possui uma perspectiva divina que capacita os seus seguidores a confiar no Senhor de forma fácil, né? Ah, bom dia, o Yara. Abriu a câmera aí para nós. Tiago consegue manter uma visão ampla a respeito da eternidade, enquanto dá às suas crenças uma realidade material e prática. Então, de fato, é um livro extremamente prático, sabe? Se eu pudesse resumir tudo isso que foi lido aqui, o meu resumo é liderança pelo exemplo. Exemplo, né? O que você fala tem que estar ligado com as tuas ações. Então, o papel de Deus em Tiago, tá? Em Tiago, Deus fala aos líderes acerca de situações reais e concretas, né? Então, é Deus trazendo ali situações do nosso cotidiano mesmo para deixar, de fato, como exemplo para nós, né? Então, este livro, ele é ideal para ajudar especificamente os líderes. Então, assim, olha só como é um livro bem específico para aquilo que a gente está buscando mesmo, né? E que bom a gente poder já entrar nesse livro logo no início, né? Se a gente for pensar aqui, ó, no estudo completo da Bíblia, não sei se de repente a gente vai chegar, né, ler todos os capítulos, enfim, né, de Gênesis a Apocalipse, mas se for, né, estamos começando pelo caminho certo mesmo, né? Cadê? Me perdi aqui no texto. Tá, então Deus, né, nos encoraja a orar quando não sabemos o que devemos fazer em seguida. E como nós, líderes, né, vivemos isso? Como nós, mesmo você na sua autoliderança aí, em praticar a liderança com você mesma, praticando a liderança dentro da sua casa, a liderança, exercendo a liderança com seus filhos, exercendo liderança, né? Enfim, qualquer tipo de liderança que você venha a exercer, como a gente passa por isso? Eu não sei se vocês têm acompanhado aí os stories da Dani, né, a nossa nacional, e esses dias ela comentou isso, né? Acho que foi ontem mesmo, que ela comentou isso nos stories dela, né? Que ela estava se sentindo perdida, que ela estava se sentindo sem foco, né? Com um pouquinho de angústia também, né? Até eu chamei ela ontem, a gente conversou um pouquinho, né? Que eu falei, nossa, eu te senti um pouco triste nos últimos stories, né? Tá acontecendo alguma coisa, tá tudo bem e tal. E, de fato, ela comentou que ela deu uma bugada, né, esses dias que ela chegou lá e tudo, porque ela tinha muito bem definido, né, a vida dela aqui no Brasil, né? E ali ela foi para um outro país, começando o negócio dela totalmente do zero, né? E se adaptando a tudo novo, né? A uma casa nova, uma rotina de vida nova, experiências totalmente novas, idioma totalmente novo, né? Uma cultura nova, né? Não é fácil. Uma coisa é você ir de viagem, você ir a passeio, você ir por um período, né? Como ela foi ali não, foi no começo desse ano mesmo que ela foi para lá para trabalhar com uma DIC dela, né? Que é a Érica, enfim. Foi, passou um período e voltou. Outra coisa é você saber que você está ali, naquele local, meio que em definitivo, né? Por um tempo indeterminado, né? Então, bate saudade de casa, bate saudade dos familiares, bate saudade da tua rotina,
né? É muito bom, eu sempre falo assim, ó, é muito bom a gente poder viajar, mas melhor ainda é a gente voltar para nossa casa. Como é delicioso você voltar para tua casa, até para nossa rotina, né? Às vezes a gente tem uma rotina de vida tão desgastante, né? Que você precisa dar uma parada, viajar, ver novos ares, né? Respirar novos ares. Mas é maravilhoso poder voltar para a tua rotina, né? Eu tiro como experiência esse período que eu passei, né? Pós-cirúrgico e tal, eu não vi a hora de eu voltar para o meu dia a dia. Todo dia eu pensava assim, ai meu Deus, não vejo a hora de poder voltar para a academia, voltar a treinar, voltar a dirigir, voltar a atender meus clientes, voltar a falar com as minhas consultoras, assim, sabe? Porque eu estava falando com ela, assim, só que nem todos os dias eu tinha aquele ânimo, aquela força de vir para um online, de me maquiar para poder conversar com elas. Sabe aquela rotina que a gente tem mesmo, aquele nosso dia a dia? Então, de fato, assim, a rotina é muito bom. Eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto muito daquela rotina muito massiva, né? Mas existem coisas na vida que não tem como, que a gente precisa, né? Faz parte de nós essa rotina, né? Então, assim, eu tenho alguns rituais que eu acordo, já tomo meu, já me troco, tomo meu café, já vou para academia, já tomo minha água, né? Então são rotinas que não dá para quebrar. Quando você quebra, nossa, meu Deus do céu, é uma falta muito grande que faz. Então é importante, mesmo aquelas pessoas que não gostam muito de rotina como eu, por exemplo, se eu tivesse que acordar todo santo dia, ir para o mesmo trabalho, né? Aquela mesma rotina, o mesmo caminho, que é a rotina do meu marido, né? Eu cheguei já a comentar com vocês que meu marido há 18 anos trabalha na mesma empresa, há 18 anos faz o mesmo percurso, né? O mesmo trânsito, porque a gente mora na Zona Norte, ele vai para a Zona Sul trabalhar. Para quem mora em São Paulo, sabe como é que é o trânsito aqui de São Paulo, o horário de pico que ele sai, que é um horário, né, ali que praticamente São Paulo inteiro entra no trabalho, o horário que ele sai é praticamente o horário, né, que São Paulo inteiro encerra o expediente ali comercial, né? Então todo mundo está voltando para casa. Olha, essa rotina de fato que ele leva para mim é desafiadora, sabe? Então o nosso trabalho, ele é muito dinâmico, né? O trabalho com Mary Kay, ele é muito dinâmico. Cada dia uma cliente diferente, cada dia, né, sei lá, você faz atividades diferentes. Então isso eu gosto, mas aquela rotina básica do acordado, saber o que fazer, né, de praticar um esporte, uma atividade física, né, foi uma rotina que eu criei para mim e que nesse período aí que eu estava, né, no pós-operatório, foi muito desafiador, sabe? Ai, passa logo, ai, eu quero voltar a caminhar, quero voltar a ir para academia, quero voltar a falar com as pessoas, quero voltar, sabe, aquele meu ritmo que eu sempre tive, né, que eu desenvolvi por um período, né, e que já está fazendo parte de mim e já estava fazendo falta, né? Cadê? Onde eu parei? Ó, todo líder deveria ler este pequeno livro com o objetivo de solidificar a sua fé pessoal em Deus e sua posição de liderança, né? Então é um livro que vale até a pena a gente voltar a ler, né, em outros momentos ali da nossa vida. E depois de ler o livro de Tiago, você poderá sentir toda a convicção e a paixão pela justiça de um líder. Você também poderá observar um líder sábio transmitindo uma perspectiva a seguidores que estão em erro, e você poderá ser desafiado a pagar o preço necessário para praticar o que se prega, né? Então, todo líder tem um preço a ser pago, né? Toda a mãe, né, toda mulher que decide ter um filho vai pagar um preço, né? Bom dia, Charlene! Que bom que você abriu sua câmera, né? Então, assim, toda mulher, todo casal, todos, né, homem e mulher que decide casar, precisa pagar o preço, né? Tudo na vida existe um preço a ser pago, existe um sacrifício da nossa parte para que aquilo dê certo. Então, assim, existe um preço para o crescimento, né? Então, crescer dói, né? Se autodesenvolver dói, mas como também decidir estacionar, decidir ficar no lugar que você está, também vai trazer dores. Então, tudo na vida
né? Existe um preço a ser pago. Inclusive, o preço de você querer estar na sua zona de conforto. Existe um preço a ser pago para isso, né? Então, assim, escolha o teu preço, escolha a tua dor. Para tudo na vida vai existir uma dor, a gente vai precisar passar por isso, né? Então, qual é a dor que você decide? Né? A dor do crescimento ou a dor de estar estacionado? Porque haverá uma dor. Não tem jeito, né? Então, quais são os líderes, né, que a gente vai encontrar aqui dentro do livro de Tiago? O próprio Tiago, alguns mestres e anciões, outras pessoas de influência, né? Os ricos, os profetas do Antigo Testamento e Jó, né? Ele vai fazer ali um pequeno paralelo também com a história de Jó. Lições que a gente vai tirar dentro do livro de Tiago. A primeira, quanto mais você realiza, menos você precisa falar. Né? O teu exemplo vai dizer por si só. A integridade se manifesta quando palavras e ações andam juntas, né? A gente vai ganhando experiência, né? Com aquilo que a gente faz. A gente vai ganhando know-how. Então, assim, eu sempre digo assim, né? Uma das coisas que a gente precisa ganhar da nossa cliente é, de fato, essa questão aí da cliente te ver como uma profissional, né? Se a gente for, vamos linkar agora, né, com o nosso negócio, né? O profissionalismo, quando que você vai ganhando credibilidade, né, perante a tua cliente? Quando você vai mostrando para ela, de fato, o quão profissional você é, o quão engajada com o teu negócio, né, no meio que você decidiu, escolheu atuar, né, a pessoa vai vendo a tua mudança, né, o teu crescimento, e você mesma vai vendo quanto você vai mudando, quanto você vai amadurecendo, quanto você vai começando a dominar o teu negócio. E só o tempo vai dizer, né? Porém, não só o tempo, o quanto você está se dedicando, em quanto tempo está passando. Né? Sabe aquelas horas, as horas de voo que a gente precisa ter, né? Que um piloto de avião precisa ter, horas de voos, que quer dizer horas de experiência naquilo que ele decidiu fazer, é nós, né? O quanto você tem trabalhado no teu negócio, o quanto você tem desafiado, e você vai percebendo que quanto mais horas você vai se dedicando na prática do teu negócio, né? Tanto no estudo quanto no atendimento com o cliente, você vai melhorando as tuas horas de voo. Ô, Fê, Diga. Essa parte aí que tu fala do cliente, logo quando eu comecei o negócio, logo não, quando eu entendi, né, o negócio Mary Kay, comecei a me posicionar e ter um vestido preto para ir atender as clientes, aí no dia que eu não tô, aí inclusive foi até numa oficina, né, que eles me chamaram a atenção, e falaram assim, não, eu tava com a roupa normal, não tava com o de que eles me veem direto. Aí você não tá trabalhando no Mary Kay hoje, não? Eu disse, eu tô sim, porque, oxi, cadê a farda? E cadê a farda? Aí eles estavam já me vendo. Depois vai ver, é um preto que tem uma listinha rosa. Eu tenho 3 vestidos desse, que eu achei que ficou muito bem no meu corpo, e aí eu mandei a costureira fazer. Então, eu tenho 3, e realmente eu bato eles ali quando eu tô no meu negócio Mary Kay. Aí, nesse dia, eu não tava. Aí, um homem prestou atenção e brincou comigo. Não tá fazendo Mary Kay hoje, não? Não tá trabalhando Mary Kay, não? Eu falei, por quê? Ele, sim, cadê a farda? Eu disse, o vestido não é farda, não, foi eu que mandei fazer. Mas na mente deles, eles estavam já vendo ali como uma farda. E isso me despertou a fazer 3 e aí fazer outros, né? Desse mesmo padrãozinho assim, já que eles querem ver farda, então tá tudo certo. É isso aí, tá vendo? Olha só, né? Como você, a imagem que você já criou na mente, né, das pessoas que te conhecem, né? Bom dia, Antônia! Então, terceira lição de liderança, né? Os líderes serão julgados com mais rigor do que os seus seguidores. Isso de fato, né? Porque os olhos de todos estão sobre nós, né? Os olhos de quem nós exercemos liderança está sempre, né, em cima de nós. Por mais que a gente tenha aí um trabalho, um negócio, onde cada uma é dona do seu próprio negócio, mas não tem jeito. Quando a líder para, toda a equipe para.
E não tem como aquela questão assim, eu tô aqui de longe, eu não tenho consultoras perto de mim e tal, eu só vou mostrar nas redes sociais que eu estou fazendo. Mas se de fato você não estiver fazendo, não tem como, gente, não tem como fazer um negócio Mary Kay de forma fake. Não tem como. É impossível. Sabe? Quem não está na ativa é impossível. Vamos lá. Se você puder controlar a sua língua, poderá dominar qualquer outra parte do seu corpo. Autodisciplina, né? A pureza precisa estar presente naquilo que motiva um líder. Misericórdia e justiça são motivações muito saudáveis, tá? E líderes devem ser humildes e deixar que Deus, a seu tempo, os exalte, tá? E os destaques, né, de liderança no livro de Tiago. Então, aqui a gente vai achar soluções de problema, né? Quando enfrentar problemas, os líderes deverão conseguir manter a sua perspectiva. Então, já logo no primeiro capítulo, né, de Tiago, do 1 ao 8, a gente vai encontrar isso, né? A questão da solução de problema. Gente, a habilidade de um líder top, de um líder, é a solução de problema, né? Quando você encontra aí os melhores líderes, pode ter certeza que essa pessoa ela está sendo expert em solucionar problemas, né? Achar solução para os problemas. Então, por isso que eu digo assim, quanto mais você conseguir desenvolver dentro de você uma cabeça, um raciocínio lógico, quanto mais você puder ser prática nas questões do teu dia a dia, sabe? Porque a praticidade é isso, é você achar solução para pequenas pedrinhas que vão aparecendo ali no teu caminho. Porque aparece, gente. Como aparece. Ontem mesmo eu gravei uns stories falando ali da urna, né? Então eu comprei a urna. Fala nisso, cadê minha urna? Onde que eu coloquei ela? Eu abri ela. Bom, enfim, gravei alguns stories, né, falando aqui da urna que eu comprei, porque eu mostrei, na verdade, no dia que eu fui deixar a urna, né, que minha urna chegou e que eu fui deixar no estabelecimento comercial, eu fiz um bumeranguezinho rapidinho, né, mostrei ela ali. Nossa, o que teve de comentários de pessoas, de consultoras me chamando, tipo, que isso? Que você vai fazer com essa urna? Enfim, diversas perguntas que eu em vez de eu ficar respondendo no individual, eu falei, gente, olha só, eu vou, né, mandava ali para a pessoa, eu vou fazer um story hoje para explicar exatamente, né, como que eu trabalho com a urna. Eu nunca imaginei, porque assim, para mim, já faz 13 anos que eu trabalho com urna, desde o meu início como consultora, urna sempre me trouxe muito resultado, né, para captação de novos clientes, para aumentar o meu mailing de clientes. Então, eu nunca imaginei que um simples bumerangue fosse surgir tanta dúvida, né, na cabeça das consultoras que me seguem. E urna dá muito resultado, mas assim, é atitude, né? É atitude. Foi a conclusão que eu fiz nos meus stories ontem. Porque assim, mesmo sem ter a urna, eu fiz a parceria lá com esse estabelecimento comercial. Estão me ouvindo? Eu estou vendo vocês parada. Ah, tá. Achei que tivesse travado. Então, eu fiz a parceria e já deixei lá uns cupons, né? Por quê? É um comércio, no entanto que a mulher lá, a gerente lá, ela queria muito que eu fosse todo sábado na loja dela. Eu falei, não, eu não consigo, né? Todo sábado para mim não dá e tal, isso e aquilo. Aí eu falei para ela, então vamos fazer o seguinte, nesse início, vamos fazer a cada 15 dias, né? Nesse início de parceria. Então eu fui sábado retrasado lá, aí sábado passado eu não fui, mas esse sábado eu precisaria ir. Na verdade, eu não vou ter agenda para ir, porque eu vou trabalhar com uma consultora minha, uma consultora nova minha, né? Ela já marcou lá uma sessão para a gente poder fazer no salão do lado da loja dela, e aí eu vou ter que arrumar alguma consultora minha para poder ir nessa loja, né? Porque toda cliente que entra durante a semana na loja é um outlet de lingerie lá. Então, toda cliente que entra, né, na loja, ela já está dizendo que no próximo sábado, que é esse sábado agora, vai ter uma consultora. Então, meu filho, eu vou ter que rebolar para achar uma consultora para poder ficar lá na loja. Mas mesmo antes de eu deixar a urna,
já me surgiram aqui, ó, esses contatos aqui, que eu já comecei a fazer ontem. Inclusive, esse aqui eu não tinha nem, eu acho que ela nem tinha achado, nem estava com o meu cupom ainda, ó, ela anotou. Ela pegou o nome da cliente, ó, e anotou aqui, ó, o nome e o telefone da cliente para né, para eu poder ligar. E aqui é o cupomzinho mesmo que eu deixei, ó, que as clientes estão anotando, né, o contato delas, nome, telefone, tá muito bem preenchidinho, sabe, até e-mail. Porque aqui nesse papelzinho, né, pede e-mail. Eu não costumo trabalhar com e-mail, mas pede. Antigamente trabalhei muito com e-mail, mas hoje não mais. Mas pede aqui o e-mail. Mas também eu gosto de pedir e-mail, porque muitas vezes é uma forma de eu encontrar as pessoas na rede social, no Instagram, né, no Facebook. Às vezes você coloca o nome da pessoa, você não acha, mas se você digitar o e-mail lá, por exemplo, no Facebook, é muito mais fácil de você encontrar a pessoa, né, na rede social. Então, mesmo quando eu entro em contato com as pessoas aqui, ó, do cupom, e a pessoa não me responde, já fica uma dica aí para quem é consultora. A pessoa não me responde, eu tento achar ela na minha rede social, né, pelo e-mail. Ou, inclusive, até pelo telefone, tá? Se você digitar no campo de busca lá do Facebook, o número de telefone da pessoa, se ela tiver deixado cadastrado ali no perfil dela, você consegue encontrar a pessoa, tá? Porque é uma forma única, né, de você encontrar. Aquele número de telefone só uma única pessoa vai ter. Aquele e-mail é um único e-mail, né, por pessoa. É como se fosse um CPF, né, das redes sociais. Então você consegue encontrar muitas vezes a pessoa ali só digitando o e-mail dela. Pode ser que ela tenha cadastrado a rede social dela com algum outro e-mail, enfim. Mas se for esse e-mail que ela colocou aqui, você consegue encontrar. Então é uma forma, né, de você se comunicar também pela rede social com as pessoas que preencheram ali o cupom. Ó. Inclusive, até estou olhando agora, uma das pessoas que preencheu, o DDD dela é 82. Ó, agora que eu estou vendo. Não é nem aqui de São Paulo. Mas, enfim, tá? 82 é Pernambuco. Pernambuco? Alagoas, Paula. Alagoas. Alagoas. Alagoas, Pernambuco é 81. Ah. Inclusive, ó, já estou com data marcada aí para ir para o Nordeste. Agosto estarei aí na região de Pernambuco. Provavelmente quero tentar ir para o Sergipe, porque eu tenho uma consultora nova que eu cadastrei agora, né? E Piauí. Né? Fazer um trabalho aí. Onde eu parei? Então, destaques de liderança, né? A gente estava falando sobre soluções de problemas, né? Relacionamentos, líderes que devem amar os outros como um ato consciente, não como uma reação emocional. Então, a gente vai encontrar, né, todo esse contexto aí dentro já do capítulo 2, tá? Ser prestativo. O parâmetro do nosso comprometimento é a ação. Então, a gente vai encontrar também dentro do capítulo 2 de Tiago. Tiago, né, irmão de Jesus, líder de pessoas, também o capítulo 2. Ó, o capítulo 2 é um capítulo bem citado aqui. Autodisciplina. Se você conseguir dominar a sua língua, poderá dominar qualquer outra coisa. Então, a gente vai encontrar, né, todo esse conceito aí no capítulo 3. E o capítulo 4, né, a solução de problemas, a causa, o resultado e o remédio para os problemas. A gente vai encontrar aí no capítulo 4. Ele só não trouxe um panorama aqui do capítulo 5. Deixa eu ver o que de repente a gente já consegue fazer de resumo e que a gente vai encontrar aqui, ó, no capítulo 5. Ó, o líder é um intercessor. Gostei aqui também, tá? Então é isso, minha gente. Ó, já são 6h14. De fato, não vai dar tempo da gente entrar aí, né, no estudo 1, mas já deu para a gente poder fazer aí um breve merchan, né, do que vai ser os nossos próximos 5 encontros, né, no livro aqui de Tiago, o que a gente vai encontrar. Então, assim, ó, qual que é a minha dica, né? Mesmo você que não tem essa Bíblia aqui, ó, estude antes, né? Inclusive, eu comprei ali um curso do Esdras Savioli, né, que é o rapaz do canal Vai na Bíblia. Ele fez ali todo um trabalho, né, de entrega ali durante uma semana inteira, trazendo um panorama, né, de Gênesis, Apocalipse. Eu acredito que não deve estar mais lá no canal dele, aberto, né, porque é um curso que ele gravou e que vai ficar só para quem é membro, né? Então, eu me tornei membro ali do canal dele, né? Adquiri
esse estudo dele, né, que é um estudo mais profundo ali da Bíblia, para eu aprender como falar de Jesus para as pessoas, né? E não lembro nem porque que eu comecei a falar dele. Não lembro o que eu ia falar para vocês que eu comecei a falar dele. Você falou que se quem não tivesse essa Bíblia quisesse estudar, Isso. aí você foi para ele. Aí eu também fiquei sem entender. Porque, bom, a gente não lembra por que eu entrei nesse assunto, ó, a pessoa doida, né? Não lembro, mas eu vou lembrar depois, enfim. Mas, sim. Agora eu lembrei. Então, eu comprei ali o estudo dele, e aí uma das dicas que ele dá, né, para a gente poder estudar e aprimorar o nosso conhecimento sobre um capítulo, né, que a gente está lendo ali, é sempre assim, ó. Faz a leitura primeiro, né? Então, a minha dica hoje para todas vocês, leiam o capítulo 1 de Tiago. Leiam hoje. Amanhã, vocês vão ler de novo o capítulo 1, mas fazendo a anotação. Eu ia falar isso, Fê, para as meninas pegar o caderno e anotar. Eu também eu estudei Provérbios todo com vocês, anotando, botando no caderno. O final agora, meu caderno está na minha outra casa, eu não fui lá esses dias, e eu fiquei meio perdida, assim, ai, como eu gosto, porque eu gosto de voltar, dar uma folhada assim, ver ali qual foi a parte mais importante que eu escrevi, porque aí eu relembro de novo. Sim. Então, eu ia falar isso para as meninas, ter um caderno de estudo para vocês ir rabiscando ali, ó, qual foi o versículo, qual foi o trecho que vocês gostaram, que aí assimila melhor. Então, normalmente, assim, ó, como que eu tenho desenvolvido o meu estudo, né? Então, por exemplo, à noite, antes de eu dormir, nem que seja pelo próprio celular, eu ponho uma versão ali da Bíblia e eu dou uma leitura. Sabe aquela leitura corrida? No dia seguinte, né? Por exemplo, assim, mesmo a gente fazendo esse encontro aqui, eu vou levar meu marido para o metrô, eu volto. Então, antes de eu descer para a academia, né? Normalmente eu faço um cafezinho, vou tomar um cafezinho antes de eu descer para a academia. Aí é o momento onde eu pego, eu tiro pelo menos uma meia horinha. Não precisa mais do que isso, né? Quer dizer, depende do tamanho ali do capítulo, né? Mas normalmente varia entre 30 minutos e 40 minutos. Eu pego novamente, eu leio novamente aquele capítulo, e aí eu procuro eu própria fazer um resumo com as minhas próprias palavras do ensinamento que ficou na minha mente. Aí, quando for à noite, por exemplo, eu já li o capítulo 1 ontem, certo? Ontem à noite. Hoje, vou lá, vou levar meu marido. Quando eu voltar, eu vou fazer isso, vou descrever. Quando for de noite, hoje à noite, eu vou ler o capítulo 2. Amanhã de manhã, eu vou ler novamente o 2 e vou fazer um resumo. Quando for amanhã à noite, eu já vou ler o 3. Ou seja, então eu faço estudo de 2 capítulos por dia. Um dia eu só dou aquela lida, aquela passada de olho no capítulo, só para dar uma entendida, mas depois eu volto nele. No dia seguinte, eu volto nele. Mas naquele mesmo dia seguinte, além de eu voltar nele, então de manhã eu reforço o entendimento sobre aquele capítulo em específico, mas à noite eu dou uma pincelada já no próximo. Né? Então, sempre fazer 2 leituras, sabe? Do mesmo capítulo e avançar. Né? E sempre avançar. É como se fosse assim, é só para dar um saborzinho de quero mais daquele próximo capítulo que eu vou estudar. Então, primeiro eu dou aquela lida, né? Passada de olho ali no texto, para dar aquele saborzinho de quero mais, para de fato, no dia seguinte, eu realmente estudar sobre aquele capítulo. Então, fica uma dica aí de estudo, né? Para vocês leiam de fato, tentem achar, né? Como o tema central aqui do nosso estudo é liderança, né? Liderança, a gente está buscando desenvolver melhor a nossa liderança. Então, cada capítulo que você estudar, tenta tirar algum princípio de liderança, né? O que assim, terminei de ler o capítulo 1, e aí começa a se perguntar, né? Faça perguntas para o texto que você leu. Comece a se perguntar, bom, eu como líder, qual foi o ensinamento que eu tirei desse capítulo hoje? O que esse capítulo me trouxe que eu posso aplicar né, de forma real, de forma prática, na minha autoliderança? Porque, às vezes, um capítulo ele vai falar muito especificamente sobre o nosso negócio, sobre o nosso trabalho, mas vai ter capítulo que vai falar muito sobre a autoliderança. Não é nem para você praticar com o outro, mas é para você praticar com você mesma. Né?
a autoliderança, ou às vezes a liderança dentro da tua casa, a liderança com o teu casamento, a liderança com a educação do teu filho, né? A liderança nos atos de amizades, porque, gente, até na amizade a gente exerce liderança, tá? Então, tentem buscar dessa forma, fazer perguntas. Por quê? Como? Né? Para quê? Né? Para que fazer isso? Para quê? Por que eu preciso me alegrar quando eu tiver desafios na minha vida? Então, faça essa auto-pergunta. Tenta relacionar com algo que você já viveu, com experiência vivida por você mesma, né? Se de repente você não conseguir linkar o que você está lendo com alguma experiência sua, tenta linkar com a experiência de alguém que foi compartilhado com você. Tá? Então, fica a dica aí de estudo para vocês. Quer falar, Aqui em Paula? casa mesmo, Fê, eu ali quando você falou liderança na casa, né, assim, como é que eu vou estimular meu filho a ler se eu não estou lendo? Como, Jesus? E aí, conforme fui ganhando entendimento, eu fui começando a ler, ele também foi começando a comprar o livro. Mesmo eu não tendo no hábito da leitura, eu já tinha assinado desde ele pequeno, que eu tinha assinado para vir pela Abril, tinha uma revistinha que ele recebia, que eu sabia que era bom. Só que vai chegando na hora que vai ficando adulto, e a gente vê a hora dele falar assim, se a senhora está mandando fazer, a senhora não faz. Eu tinha medo dessa pergunta, e eu só ia exercer minha autoridade de mãe. Não fale assim comigo que eu sou sua mãe. Não, eu não queria levar esse diálogo de volta. Então, eu espero que eu vou liderar esse cabelo pelo exemplo. Porque na hora que eu falar, eu tenho a atitude de falar, não, que eu leio. Então, eu tinha medo de ele me dar de volta a fala, né? Mas, enfim. Vamos tirar foto, Aline? Vamos! Quem vai tirar? Quem vai minha aula também na academia. Quem vai printar aí para nós a tela? Acho que a Aline, que ela conseguiu tirar naquele dia ali, saiu todo mundo na tela dela. Não, não consegue, não. Bora, Aline. Acho que foi que eu vi o flash. Gente, beijos, até a próxima. Convidem mais pessoas para vir fazer o estudo com a gente ou depois assistir o gravado ali no YouTube, tá bom? Parabéns aí a todas, viu? Antônio, Yara, Charlene e a Aline. A Aline é fiel, que eu fico assim, meu Deus, só tá a Aline e Fernanda. Eu sei que a Aline vai estar. Mas deixa eu me levantar aqui. Olha, pelo menos uma consultora minha, viu? Eu consegui trazer aí, ó. Ainda não tô tão top aí como você, trazendo várias consultoras, né? Mas pelo menos uma tá aqui firme e forte. Inclusive, é que na verdade eu não tinha aberto, né, para toda a minha unidade, mas hoje eu vou gravar um áudio lá, vou mandar o link do gravado para elas, né, e convidar todas em peso, né, para estar aqui porque conosco. a Aline inspira aí, viu? Seu meu Deus, só vai estar a Aline e Fernanda, já sei, vai estar a Aline e Fernanda, só deixa eu me ajeitar aqui ligeiro. Minha companheira, ó, Deus tem um propósito aí com a gente, hein, mulheres. Aline? Tchau. Tá aí. Beijo, gente. Tchau, tchau.